E aí galera, começando mais um vídeo no canal que tá falando Wesley. E nesse vídeo vamos aprender a desenhar olhos, tá? Que é uma parte muito importante nos desenhos, tá? E que provavelmente você tem dificuldade. Quem nunca se quebrou, teve muita dificuldade para fazer um olho igual ao outro. Fez um olho bom e o outro lado não saía de jeito nenhum. Tava menor, tava torto, tava estranho. Não conseguia fazer os dois olhos iguais. Isso é a coisa mais comum. Eu já sofri muito com isso. Provavelmente você já sofreu muito com isso. E eu vou te passar algumas dicas para facilitar isso, tá? Assiste o vídeo até o final. Tem muita dica que eu tenho certeza que tu vai facilitar muito a sua vida e você não vai mais passar por isso novamente. Então, vamos lá. Eu comecei fazendo esse desenho aqui, que vai ser um desenho pela metade. Então, vai ser dois personagens diferentes, tá? Um lado vai ser o Sasuke, outro lado vai ser o Naruto. Que é o desenho que eu mais recomendo para você treinar rosto como um todo. Principalmente a parte do olho, que eu vou explicar no decorrer desse vídeo, tá? Então, já vou te explicar, só um segundo. Mas eu fiz esse desenho aqui. E qual é o esboço que eu fiz? O esboço aqui é em círculo e vai fazendo contorno. Sempre importante, antes de desenhar o olho, sempre faça o contorno do rosto. Para você entender mais ou menos uma proporção, você ter uma proporção. Então, faça o contorno do rosto para você ver qual o tamanho que vai ficar cada parte. Faça o contorno do rosto para você ver exatamente onde vai ficar o olho, se não vai ficar muito estranho. Porque se você fazer um olho e fazer um olho perfeito, dependendo, você vai ter que fazer um rosto muito grande para ficar na proporção daquele olho, ou então vai ter que fazer um rosto muito pequeno para ficar na proporção. E aí às vezes tu fez um olho muito bom, mas ele ficou muito pequeno em comparação ao rosto. Aí às vezes tu vai ter que apagar o olho bom que tu já tinha feito para aumentar ele. Então, o que eu recomendo? Sempre comece pelo rosto para você ver certinho a proporção que você tem que fazer seu olho. Aí você guia o olho que você for desenhar baseado no rosto, tá? Então é muito importante você fazer o formato, o contorno do rosto primeiro. Por isso que eu tô mostrando aqui no vídeo que eu faço primeiro o contorno. Então tu vê que eu tô fazendo o queixo, o cabelo, alguns traços ali, para ter realmente uma estrutura do desenho para depois eu ir pro olho, tá? Então, sempre é importante você fazer isso. É o que eu recomendo fazer, tá? Agora, começando o olho em si. O que eu começo fazendo? Eu começo fazendo duas linhas. Essas linhas elas se chamam linhas guias. Uma linha embaixo, uma linha em cima. O que eu estou fazendo isso? Eu estou definindo a altura desse olho, tá? Então a linha de baixo vai ser onde ele vai... a linha de baixo do olho, onde ele vai começar, podemos dizer. E a linha de cima, onde ele vai terminar. Quando eu faço essas duas linhas, eu sei que eu não posso fazer o olho maior que elas, no sentido de que o olho vai ter que caber entre essas duas linhas. Isso é muito importante para você fazer, porque isso vai fazer os seus dois olhos serem o mesmo tamanho. Então eu fiz essa linha guia só na parte da esquerda do personagem, só na parte do Sasuke. Mas se tu for fazer um desenho normal, faça essas duas linhas por todo o rosto. Que assim você garante que o olho vai ficar os dois do mesmo tamanho, tá? O espaçamento entre eles tem uma dica que é muito interessante, que é o que? Faça o tamanho dos olhos onde caiba mais um entre os dois. Como assim? Como se fosse fazer três olhos grudados. Só que obviamente não vai fazer o olho do meio. Então, se você tiver em dúvida, não sei se o olho está muito junto ou está muito separado, preste atenção nisso. Pense assim: eu conseguiria fazer esse mesmo olho no meio entre eles? Eu conseguiria fazer um terceiro olho no meio entre os dois? Sim, então dá boa proporção. Não, ia ficar muito apertado, ia ter que fazer um olho menor, então espaça um pouco mais. Eu não consigo fazer porque eu teria que fazer o olho maior, ele está muito separado, então espaça um pouco menos. Então tenta pegar essa dica também de tentar imaginar um terceiro olho entre os dois ali, que já vai te ajudar bastante, tá? Mas essas minhas guias são fundamentais para fazer qualquer olho. Todos os olhos que eu faço, eu tenho que fazer essas duas linhas guias, tá? Elas vão definir a altura dele e isso vai ajudar muito, tá? Então tu vê que basicamente eu fiz as duas linhas e eu liguei elas. Então tu viu que eu fiz ali o contorno do olho, que foi bem tranquilo. Eu sabia já a altura dele, sabia o tamanho que ele ia ficar.
Fiz o formato e comecei a aplicar os detalhes no meio. Bem simples, tá? Olho não tem segredo, não é uma parte difícil do desenhar ele. O que você precisa saber é fazer as duas linhas guias para você ter os dois olhos na mesma altura e no mesmo tamanho, um tamanho bem semelhante, né? E se tu for fazer os dois olhos, um personagem que tá totalmente diferente, os dois olhos têm que ser iguais. E aí, para ver a largura deles, talvez tu pode fazer pela régua ou pode medir com a mão realmente. Mas essa parte já é mais fácil de tu perceber, tá? Como eu falei, meio que o espaçamento eles ali é uma parte mais difícil. Então os dois olhos iguais, se você acertar a altura, já fica muito mais fácil você acertar a largura do olho, tá? Então sempre faça essas linhas guias, tá? Sempre faça. Eu sempre faço meus desenhos e eu recomendo que você faça também. Se você está se perguntando, tá, e como é que eu faço personagens de lado, coisa assim? Eu não te recomendo fazer personagens de lado logo no começo. Se você está aprendendo, você está bem no começo, faça personagens totalmente diferentes, tá? Por quê? Porque você vai fazer os dois personagens, os dois olhos iguais. Então os dois olhos são mais fáceis de você fazer. Se você for fazer um personagem que está de lado, os olhos deles vão ter que ser diferentes, porque um olho é maior que o outro. Então, se você for fazer um personagem que está um pouco inclinado de lado, tudo varia. Se ele tiver um pouquinho inclinado, tu vai ter que fazer um olho um pouco maior que o outro. Se ele tiver totalmente inclinado, bastante inclinado, vai ter que fazer um olho bem maior que o outro. Se tiver um personagem totalmente de lado, vai ter que fazer só um olho, só ser um olho. Então, varia muito. Então, eu não recomendo você fazer. Mas sempre muda da perspectiva do desenho, tá? Então, quanto mais próximo tá aquela parte do desenho, maior ela vai ser. Então, entenda isso também. Tem um princípio assim. Tá fazendo dois olhos, mas um personagem um olho tá mais próximo que o outro, um olho que tá mais próximo tem que ser maior do que o outro. Isso é sempre uma regra básica. Quanto mais próximo tá o elemento né, da visão nossa, maior ele tem que ser. Quando tem uma mão que tá mais afastada, tá dando a impressão de ser mais afastada, ela tem que ser menor. Isso é uma regra básica do desenho, tá? Então agora já indo pro Naruto, pro outro lado, e aí já explicando por que eu fiz esses dois personagens diferentes e por que eu recomendo você fazer. Porque aí eu perco o principal dificuldade, eu me livro da principal dificuldade que a maioria dos desenhistas tem, tá? Que é o que? Fazer os dois lados iguais. Porque como são dois personagens diferentes, eles não só estão permitidos que eu faça olhos diferentes um do outro, como é o esperado. Então não tem problema eu fazer um olho diferente um do outro, porque isso é normal, isso é esperado. São personagens diferentes. Mas o que acontece? Isso é uma técnica, isso é uma dica para você que está começando. Se você já tem um avanço, claro, deve fazer os personagens totalmente diferentes, deve fazer os lados iguais. Mas para você que está começando, faça personagens, faça desenhos o mais simples possível, para você conseguir fazer e você ir evoluindo aos poucos. Sempre vá procurando os desenhos mais difíceis, mas aos poucos. Comece do básico e vai evoluindo. Não comece escolhendo desenhos extremamente complicados logo de começo. Isso vai atrapalhar o seu progresso, isso não vai te ajudar em nada. Comece fazendo desenhos que você consiga fazer e vai aumentando a dificuldade gradativamente. Vai fazendo desenho um pouquinho mais difícil, e assim você vai evoluindo, tá? Então, essa dica é para você que está começando bem logo no comecinho, assim, você realmente está aprendendo tudo sobre desenho. Faça desenhos assim, que um lado é um personagem, no outro lado é o outro. Assim você vai conseguir fazer dois olhos diferentes, você vai poder fazer dois olhos diferentes, assim você vai praticar mais e você não vai ter aquele empecilho de fazer os dois personagens, os dois olhos iguais, que é a maior dificuldade de todo mundo. Fazer os dois olhos do mesmo tamanho, da mesma altura, tudo certinho igual, tá? Então, isso é uma dica que eu posso dar também para você que está começando logo no início. Mas sobre como que eu vou fazer esse olho Naruto, eu comecei fazendo contorno, como eu falei. Comece construindo o contorno do personagem para você entender a proporção. Então eu fiz a bandana, fiz os cabelos, fiz o rosto, fiz o formato. Comecei meio que a boca, fiz a orelha. Tudo certinho para depois eu começar a aplicar o olho. Mas isso
Não é regra, tá? Não é regra, é o que eu aconselho, mas às vezes eu já peguei e fiz o olho primeiro antes do contorno. Novamente, não é regra. Depende muito da sua experiência de desenho, depende muito da sua prática. Mas é o que eu recomendo. Sempre antes de for fazer o desenho, antes de começar a construir o olho, comece fazendo o contorno dele. Isso vai te ajudar bastante a você já ter uma noção mais ou menos de proporção, tá? Então foi isso que eu fiz no desenho do Naruto. Mas o princípio do esboço, assim, vai ser exatamente igual. Eu vou fazer duas linhas guias, só que tem uma diferença. Esse olho do Naruto, ele é um pouco maior, a minha referência dele era um pouco maior do que o desenho do Sasuke, o olho do Sasuke. Então o que eu peguei e fiz? Me baseei nas próprias linhas guia do olho do Sasuke e fiz o que? Eu tinha que fazer maior. Então eu peguei as duas linhas do Sasuke, continuei elas e fiz duas linhas maiores. Fiz uma linha abaixo e uma linha superior à do Sasuke. Olha só, comecei puxando a mesma linha naquela altura. Ó, puxei exatamente as duas iguais. Agora eu venho e vou fazer o que? Vou fazer o olho, a parte de baixo do olho embaixo da linha do Sasuke e a parte de cima dele em cima da linha do Sasuke. Porque eu preciso que os meus olhos do Naruto sejam maiores do que os olhos do Sasuke. Então eu usei as mesmas duas linhas para entender o que? Eu preciso fazer um pouco maior do que isso. Então é um princípio que, de certa forma, eu usei as mesmas linhas guia para me basear. Então é como se, ao invés de eu fazer a linha guia para me basear do mesmo tamanho do olho, eu fiz o contrário. Eu usei as linhas guia para me basear que eu tinha que fazer os olhos um maior que o outro. E o motivo disso é bem simples, eles são personagens diferentes, então eu preciso mostrar características diferentes. Na hora da pintura, eu faço pinturas diferentes nos dois olhos, eu não pinto da mesma forma, porque eles são personagens diferentes, então eu preciso dar esse contraste. Como eu sempre falo em todos os vídeos, praticamente eu vou sempre falar, entenda o contexto do desenho. Se tu tá fazendo dois personagens diferentes, tu tem que fazer mudanças de traço em um no outro, tem que fazer características diferentes neles. Porque senão vai ficar muito estranho. Se você pega e fazer esses dois personagens com o olho do mesmo tamanho, do mesmo estilo, fica muito estranho. Não parece que são dois personagens e eu não vou ter o contraste que eu quero nesse desenho. Então sempre entenda o contexto do desenho, que isso é muito importante para você ter realmente uma noção do que fazer nos seus desenhos, tá? Então chegando aqui no final do vídeo, foi assim que ficou o resultado dele. Espero que tenha gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar comigo. Clica aqui na playlist tutoriais de Desenho, que tem muito vídeo te ensinando, muita dica boa que eu posso te passar nessa playlist mesmo aí. Então até a próxima, até o próximo vídeo. Tchau.